Não foi onça, não foi cachorro. Eu sei o que a onça faz num boi. Isso aqui foi outra coisa. Raimundo Ferreira, fazendeiro, município de Picos, 2019. O sol ainda não tinha nascido quando Edilson acordou com o cheiro. Não era o cheiro comum da caatinga antes do dia clarear, aquele perfume seco de poeira e mandacaru que ele conhecia desde criança. Era outra coisa, algo entre carne velha e água parada, como o fundo de um açude que secou no meio do verão e foi esquecido por Deus. Ele ficou parado na cama por um momento, ouvindo. O gado não estava mugindo. Isso era errado. Todos os dias da sua vida, desde os 8 anos, o gado mugiu antes do sol. Era como um relógio. Antes mesmo do galo cantar, os bois começavam. Mas naquela manhã de março, a fazenda estava em silêncio absoluto. Um silêncio que pesava. Edilson se levantou devagar. 42 anos. Corpo acostumado ao trabalho duro, mãos grossas, costas curvadas pela vida. Ele calçou as chinelas sem acender a luz. A mulher dormia ao lado, o filho de 6 anos na outra cama do quarto. Não quis acordar ninguém. A porta da frente rangeu. Lá fora, o céu estava roxo escuro, aquela cor que o interior do Piauí faz nos minutos antes do amanhecer. Uma cor que parece pintada à mão por alguém que odeia a luz. Ele foi até o curral. 10 passos, 20, o cheiro foi ficando mais forte a cada metro. Quando chegou na cerca, parou. Das 6 reses que tinha, 2 estavam deitadas. As outras 4 estavam encostadas na cerca do fundo, umas sobre as outras, tremendo como se fosse frio, mas a temperatura era de 31 graus. As 2 deitadas não se mexiam. Edilson entrou no curral, acendeu a lanterna do celular. A primeira coisa que ele viu foi o pescoço. O boi estava morto. Um Nelore de 400 quilos, derrubado de lado. Mas o pescoço estava aberto, não rasgado, aberto, como se alguém tivesse feito isso com precisão cirúrgica, separando a pele e a musculatura em camadas, expondo a veia jugular que pendia seca, murcha, como uma mangueira depois que a água acaba. O boi estava sem sangue. Não havia mancha no chão, não havia rastro, não havia absolutamente nada ao redor, nem pegada, nem pelo, nem sinal de luta. Só o buraco no pescoço. E o silêncio. A segunda res era uma vaca, mais jovem. O mesmo. Pescoço aberto, jugular murcha. E os olhos? Os olhos dela estavam abertos, olhando para cima. E na pupila dilatada, Edilson viu o reflexo da lanterna do celular. Mas havia outra coisa nos olhos dela. Uma expressão que animais não deveriam ter. Medo. Terror puro. Cristalizado. Ele recuou, saiu do curral. Ficou parado no meio do terreiro por um tempo que não soube medir. O celular na mão, a lanterna apontando para o chão, respirando fundo. Então ouviu. Vindo da direção do mato, um som baixo, contínuo, que não era bem um ronco, nem bem um assobio. Era algo entre os dois. Um som que parecia ter textura, que parecia úmido. Edilson entrou em casa, trancou a porta, ficou sentado na cadeira da cozinha até o sol nascer. Não dormiu. A notícia correu pelo município em 2 dias. Não foi só Edilson. Na fazenda do seu Geraldo, 5 quilômetros ao norte, 3 cabritos tinham aparecido da mesma forma na semana anterior. Mas ninguém tinha dado atenção porque cabrito morre de tudo no sertão. Pode ser cobra, pode ser carrapato, pode ser o calor. Mas depois da história do Nelore de Edilson, seu Geraldo foi olhar de novo as fotos que tinha tirado com o celular. Os furos no pescoço. A pele separada com precisão. A veterinária municipal de Picos, uma mulher de 30 anos chamada Fernanda Luz, recém-chegada de Teresina, entrou no caso porque era o trabalho dela. Ela não entrou porque acreditou em alguma coisa sobrenatural. Ela entrou porque havia um surto inexplicado de mortes de animais em pelo menos 7 propriedades rurais no raio de 30 quilômetros,
e isso era um problema de saúde animal que precisava de resposta. Mas foi ela quem encontrou o terceiro corpo, e foi depois disso que as coisas mudaram. O terceiro corpo era de um cachorro, um vira-lata grande pertencente à família do seu Geraldo. O bicho tinha sumido na noite de quarta-feira. Na manhã de quinta, Fernanda estava fazendo o levantamento das propriedades quando a neta do seu Geraldo, uma criança de 4 anos chamada Yasmin, puxou a barra da calça dela e apontou para baixo do caminhão velho que enferrujava no quintal. O cachorro estava embaixo, encostado na roda traseira como se tivesse ido dormir ali. Fernanda se abaixou com a lanterna. O pescoço, a pele, separada em camadas, a jugular murcha. Mas o que a fez parar, o que a fez ficar parada em silêncio por quase 1 minuto inteiro enquanto a criança esperava atrás dela, foi outra coisa. Na pele ao redor do furo havia marcas. Não eram dentes, não eram garras, eram pequenas, circulares, dispostas em padrão, como ventosas, mas maiores do que qualquer ventosa de qualquer animal que Fernanda havia estudado nos 5 anos de veterinária. Ela fotografou tudo. Mandou para 2 colegas de faculdade em Teresina. Mandou para um professor. Mandou para a Embrapa. A resposta do professor chegou 3 horas depois. Fernanda, isso não é nenhum patógeno que eu reconheça. Pode ser trauma físico com padrão atípico. Preciso ver as amostras pessoalmente. Mas esse padrão de ventosas, honestamente, não sei o que é isso. Onde exatamente você está? Fernanda estava na varanda da casa do seu Geraldo quando leu a mensagem. Era quase meia-noite. Os outros tinham ido dormir. Ela tinha ficado porque havia mais fotos para catalogar, mais anotações para organizar. A noite estava quente e quieta. Ela olhou para o quintal escuro além da cerca. Havia algo na borda do mato. Não era a forma exata, era uma ausência de luz. Mais escuro do que o mato ao redor. Um escuro com textura, como se o próprio ar tivesse se adensado naquele ponto. 2 metros de altura, talvez. Menos. Imóvel. Fernanda ficou olhando. A coisa ficou olhando de volta. Ela não conseguiu ver olhos, mas soube, da maneira como o corpo sabe antes da mente aceitar, que ela estava sendo observada. Com atenção, com paciência. Então o telefone dela tocou. Era um colega de Teresina devolvendo a ligação. Ela atendeu. Quando voltou a olhar para a borda do mato, não havia nada. Mas o cheiro tinha chegado. Carne velha. Água parada. Seu Benedito tinha 83 anos e era o homem mais velho do distrito. Fernanda foi até ele no dia seguinte porque seu Geraldo disse: se alguém sabe o que é isso, é o velho Bené. Ele viveu aqui a vida toda. Ele sabe tudo que esse mato já fez. A casa do seu Benedito era de taipa, pequena, cheirando a fumaça de fogão a lenha. Ele estava sentado na cadeira de balanço na varanda, como se estivesse esperando ela. Fernanda mostrou as fotos no celular. O velho olhou por um longo tempo sem falar. Depois devolveu o celular a ela, juntou as mãos no colo e ficou olhando para o horizonte seco. Isso aí tem nome não, ele disse, finalmente. Nome que a gente dá, eu quero dizer. Minha avó chamava de o que bebe nos currais. Mas ela falava baixo quando dizia. Como fala de coisa que não deve ouvir o nome. O senhor já viu antes? Perguntou Fernanda. Eu não. Meu avô, sim. Contava que quando ele era menino, aqui nessa mesma região, um inverno seco danado, os animais começaram a aparecer assim. Primeiro os bichos pequenos, depois o gado, depois... Ele parou, balançou a cabeça. Depois o quê? Depois uma criança sumiu, lá pelo riacho fundo. Nunca acharam o corpo. Ele fez uma pausa, mas acharam as roupas dela, com o mesmo furo no pescoço. Fernanda ficou em silêncio. O senhor acredita nessa história? Seu Benedito virou a cabeça para ela pela primeira vez.
Os olhos dele eram claros e firmes e não tinham absolutamente nenhuma dúvida. Moça, eu tenho 83 anos e já vi muita coisa que a ciência não explica. Acredito ou não acredito, isso é o que menos importa. O que importa é que você sabe o que viu. Fernanda ficou quieta. O que o senhor sabe sobre ela? Ela perguntou por fim. O que ela é? O velho ficou calado por um longo tempo. O vento sacudiu os galhos secos do juazeiro no quintal. Minha avó dizia que ela não é de cá, que ela veio de antes do gado, de antes do povo, de antes até da caatinga, que ela dorme quando chove bastante, porque a água a afasta, e que ela acorda no seco, quando a sede de todo mundo é maior. A sede dela também. Sede de quê? De sangue, menina, de sangue quente. Ela não come, só bebe. Mas os animais, as marcas são de como ela segura para não derramar. Ele balançou a cabeça novamente. Ela não derrama uma gota. Isso é o mais assustador. Que capricho que ela tem. Fernanda saiu da casa de seu Benedito com um frio na espinha que o calor de 40 graus do Piauí não conseguiu desfazer. Ela não acreditava em lendas, mas ela tinha visto a sombra na borda do mato, e ela sabia o que sentia quando era observada. Fernanda não deveria ter ficado. Ela deveria ter voltado para Picos, feito o relatório, encaminhado o caso para a Secretaria Estadual de Agricultura e ido dormir na cama do hotel com o ar-acondicionado barulhento na qual ela dormia há uma semana. Mas havia algo que aprendia ali. Talvez fosse o científica nela, a necessidade de documentar, de fotografar, de provar. Talvez fosse o orgulho de não ser aquele tipo de pessoa que foge do que não entende. Ou talvez fosse algo mais primitivo, mais honesto. Ela precisava saber o que era aquela coisa. Ela montou uma câmera com sensor de movimento na borda do curral de Edilson às 22 horas. Tinha pedido autorização para ele. Ele concordou, mas não saiu de casa. Você é louca, moça. Você é completamente louca. Fernanda ficou dentro do carro, a 100 metros do curral, com o celular na mão, recebendo as imagens da câmera em tempo real. À 00:40, o cheiro chegou até ela mesmo dentro do carro. Ela engoliu em seco. Abriu o app da câmera. A imagem estava preta. Não escura. Preta. Como se algo tivesse bloqueado a lente, mas a câmera tinha luz infravermelha e deveria estar captando qualquer coisa. Então, o sensor de movimento disparou. Um alerta atrás do outro, em sequência. A câmera tentou registrar e registrou apenas estática, apenas interferência, apenas aquele preto absoluto que não era natural. Fernanda ligou o carro, acendeu o farol. No feixe de luz, ela viu o curral. Os animais estavam quietos, grudados na cerca do fundo, tremendo, os mesmos que tinham sobrevivido à primeira noite. E no meio do curral havia algo que o farol mal iluminava, como se a luz escorregasse da superfície daquele corpo sem grudar. Era alta, mais alta do que ela tinha calculado na noite anterior, quase 2,5 metros, fina demais para a altura. Os membros longos e articulados errado, como alguém que tinha sido montado sem nunca ter visto um corpo humano, apenas descrito em palavras vagas. Não tinha rosto visível, mas estava curvada sobre um dos bois que tinham sobrevivido, e o boi não se movia, e a coisa tinha as mãos, as coisas que seriam mãos, no pescoço do animal, com aquela precisão que o seu Benedito tinha descrito, sem pressa, com um capricho assustador. Fernanda percebeu que estava com a mão no buzinar do carro. Não sabia quando tinha posto. A coisa parou, levantou, girou e olhou diretamente para o carro, para os faróis, para ela. Fernanda não conseguiu ver olhos, mas sentiu o olhar, pesado, frio, antigo. Um olhar que não tinha curiosidade, nem raiva, nem fome naquele momento, que tinha apenas reconhecimento, como quem vê algo familiar, como quem reconhece uma presença que já esperava encontrar. Ela buzinou. O som cortou a noite como uma faca. A coisa não se moveu. Fernanda engatou a ré e foi embora.
Ela não parou até chegar ao hotel em Picos. Trancou o quarto, deixou todas as luzes acesas. Ficou sentada na cama olhando para a porta até o amanhecer. Às 6 da manhã, ligou para Edilson. Ele atendeu no segundo toque. Mais um boi, ele disse antes que ela falasse. Silêncio. Fernanda? A voz dele era estranha, hesitante. Você deixou alguma coisa aqui? No terreiro? O quê? Tem uma coisa desenhada no chão, na frente da minha porta, em sangue. Não é muito, só um risco, como um... não sei explicar. Uma marca. Fernanda fechou os olhos. Edilson, você e sua família saem dessa fazenda hoje. Mas meu gado... Edilson, hoje. Ela foi até a casa do seu Benedito uma última vez. Ele estava na varanda, esperando, como da primeira vez, como se soubesse. Ela te marcou, disse quando Fernanda chegou. Não era para mim, era para a família do Edilson. É para você, ele insistiu. Ela não marca lugar, ela marca pessoa. Você ficou olhando para ela, moça. Você sabe que não pode fazer isso. O que acontece com quem ela marca? O velho ficou calado. O senhor me conta ou eu fico aqui até você contar? Ele suspirou fundo. O balancim rangeu. Minha avó dizia que ela é paciente, que ela não tem pressa, porque não sente o tempo como a gente. Para ela, 1 semana e 100 anos são a mesma coisa. Quando ela marca alguém, ela espera. Ela segue. Ela aparece aqui e ali de noite, às vezes só o cheiro, às vezes só a sombra, e vai chegando mais perto, devagar, até que uma noite... Ele não terminou a frase. Tem como desfazer? Perguntou Fernanda. Minha avó dizia que tem, mas que a pessoa marcada não pode fazer sozinha. Ele se levantou da cadeira devagar, com os ossos rangendo. Entra, eu tenho uma coisa para te dar. Dentro da casa, no fundo de uma caixa de madeira escura que cheirava a décadas de esquecimento, seu Benedito tirou um pedaço de pano enrolado. Dentro havia algo pequeno, de osso ou pedra, talhado em forma que Fernanda não soube identificar. Minha avó trouxe do Maranhão. Disse que era mais antigo que qualquer rezador que ela conheceu. Disse que quem carrega isso, ela não consegue terminar o que começou. Fernanda olhou para o objeto na mão. Isso é superstição. Sim, concordou o velho, igual o que você viu no curral. Ela ficou calada por um momento. Então, fechou a mão ao redor do objeto. Obrigada. Na estrada de volta, com o sol do início da tarde batendo no para-brisa, Fernanda ligou para o Conselho Regional de Medicina Veterinária e fez o relatório. Disse que havia um surto atípico de mortes de animais com marcas circulares no pescoço, possivelmente causado por um animal desconhecido, e que a área precisava de atenção. Disse tudo com a voz firme e profissional que anos de faculdade constroem. Não disse o que tinha visto. Não disse o cheiro. Não disse o olhar. Na noite seguinte, no hotel em Teresina, ela acordou às 3 da manhã. Não sabia por quê. Ficou deitada olhando para o teto. O ar-condicionado funcionava. A cidade fazia seus ruídos de cidade. Carro, cachorro, o vento quente do cerrado que não é Caatinga, mas é parecido. Então, o cheiro chegou. Pelo 3º andar de um hotel de Teresina, com a janela fechada, com o ar-condicionado ligado. Carne velha. Água parada. Fernanda fechou a mão ao redor do objeto do seu Benedito que ela tinha posto na mesinha de cabeceira. Do lado de fora da janela, do lado de fora do 3º andar, do lado de fora do lugar onde qualquer coisa deveria conseguir chegar, havia um peso no ar. Uma presença que ela reconhecia agora, que a reconhecia de volta. Ela ficou absolutamente imóvel. 1 minuto. 2. 5. O cheiro foi embora. Ela soltou o ar que estava prendendo. Abriu a mão, olhou para o objeto. E foi só naquele momento, com a luz fraca do celular iluminando a peça de osso ou pedra que o velho Benedito tinha lhe dado, que ela notou algo que não tinha visto antes. A marca talhada no objeto.
pequena, circular, disposta em padrão, como ventosas, exatamente igual às marcas no pescoço dos animais. Fernanda ficou olhando para aquilo, e na janela fechada do terceiro andar, no reflexo escuro do vidro, ela viu a sombra atrás dela, dentro do quarto. Nas semanas seguintes, mais 8 propriedades rurais nos municípios de Picos, Pio IX e Fronteiras registraram mortes de animais com o mesmo padrão. A Secretaria Estadual de Agricultura enviou uma equipe. Nenhuma conclusão foi alcançada. Fernanda Luz pediu transferência para Teresina e foi concedida. Seu Benedito morreu em outubro do mesmo ano. Causas naturais, disseram. Mas quem preparou o corpo notou os hematomas no pescoço e o fato de que o sangue tinha drenado completamente para o colchão. O objeto que seu Benedito deu a Fernanda nunca foi encontrado.